Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Bem, é, nós vamos dar uma continuidade nesses vídeos que a gente está produzindo aqui. E confesso a vocês que às vezes eu olho os canais do YouTube, eu vejo canais que têm bons conteúdos e estão lutando para conseguir atingir uma meta de pelo menos 1.000 inscritos. E a gente vê canais no YouTube que não tem nada de interessante, que tem 5.000, 10.000, 11.000. Né? E a gente não entende por que as pessoas não procuram realmente, de fato, coisas interessantes para a sua vida. Né? Aqui não se trata de um julgamento, se trata de um fato. A gente que trabalha com conteúdo, com conteúdo de qualidade, a gente às vezes tem que, muitas vezes, mendigar o like, a inscrição, tocar o sininho, essas coisas todas, né? É uma pena, porque as pessoas deveriam ter essa sensibilidade, né, para prestigiar coisas que você não vai ver em canais oficiais. Né? Você não vai ver isso em canais oficiais. Você não vai ver isso em mídias grandes. Não. A onda agora é podcast. Todo mundo quer fazer podcast, todo dia nasce um podcast diferente e é assim vai. Né? Aí os caras conseguem patrocínio e tem gente aí vivendo especificamente disso. Fora os caras que aparecem aí com tudo quanto é curso, né? Curso para você ganhar dinheiro, curso para não sei o que, curso de. Rapaz, eu fico surpreso com tanta coisa assim, né? E o povo corre atrás desesperado, como se fosse aquilo a panaceia para resolver todos os seus problemas na vida, né? Quer dizer, são pessoas que ainda não se encontraram consigo mesmo, portanto, têm dificuldade e querem encontrar resposta em um monte de gente que tem, sabe, física quântica para cá, lei da atração para ali, não sei o que para lá, é um monte de coisa. Terapias holísticas que vão resolver seu A, seu B, seu C. É uma coisa terrível. Mas cada um assume suas responsabilidades. Né? Muito bem. Eu vou aqui, né, compartilhar a tela com vocês, vou aplicar aqui um conteúdo rapidinho, né? Quando nós estamos falando sobre a gnose, o texto aqui diz o seguinte: os filósofos, né, os filósofos que formularam e ensinaram a gnose, ou conhecimento, porque gnose quer dizer exatamente conhecimento. Tá? Um conhecimento profundo. Não se trata de um conhecimento intelectivo, porque conhecimento intelectivo é muito fácil de se arrumar por aí. Basta algumas pessoas começarem a ler, estudar e tudo mais. Né? Surgiram nos 3 primeiros séculos da era cristã, e deles os mais eminentes foram Basílides, Valentim, Marcos e outros. Os gnósticos neopitagóricos alexandrinos, em particular Valentim e Marcos, estão entre os que mais divulgaram os segredos relativos aos temas de mistério que não deveriam ter sido divulgados. Eles falaram em seus anais da queda dos aeons em sua dupla qualidade. Aeon significa tanto emanação quanto período determinado da eternidade. Eles alegaram que a Terra e o mundo visível foram criados pelos anjos inferiores,
os Elohim inferiores. Seus criadores ocuparam os lugares mais baixos na escada dos seres espirituais. Ok? Dado isso a introdução, observe que os gnósticos eles foram muito de escola para escola, se muda muito a visão. No entanto, você observa que nas mídias oficiais, eles calcular divulgam filmes, algumas coisas que querem dizer alguma coisa para nós. Em primeiro lugar, se quem assistiu um filme aí da Marvel, percebeu que tinham uns seres chamados os Celestiais, né? Eu não sei se vocês lembram desse filme. Tá? Esses Celestiais eram responsáveis por criar os mundos. Né? E criando os mundos, estava engano, o nome desse filme é Os Eternos, alguma coisa assim. E criando os mundos, eles deixavam aqui seres para tomar conta. Né? E aí eles mostram que surge os humanos, né? E depois surge os deviantes. Esses eram meio que seres intermediários, tá? Que estariam ali entre um e outro, né? E existiam os eternos, tá? Observe que os celestiais vêm, criam um mundo, aí surgem as raças, né? Humanos, deviantes e os eternos. Os eternos ficavam responsáveis por cuidar aqui da Terra. E a gente observa no filme que os deviantes começam a exercer um domínio e sai fora do controle. Então, o que é que acontece em tese no filme? Os celestiais decidem, eram seres gigantescos, né? Decidem que tem que acabar com o planeta. Por quê? Porque houve um desequilíbrio que os eternos não conseguiram sanar. Por quê? Porque os eternos se afeiçoaram aos humanos e tal, etc. Observe que por trás dessa história tem um quê de verdade, de realidade. O problema é que muita gente não concebe isso. Tá? Não concebe isso. Então, na escala dos seres, você vai entender isso quando eu vou tentar agora aqui mostrar para você isso aqui, ó. Tá? Então, você vê bem aqui, ó, na escala dos seres, os seres que foram se originando do pleroma, à medida que chega ali ao 30º que eles contam, né? Sempre em pares, os éons. Quando a Sofia sai daqui, a Sofia ela estava ali exatamente no fim ali daquele grupo de éons, né? Eu já mostrei aqui uma vez uma revista, mas não custa mostrar de novo. Vou mostrar aqui. Ó, eu vou mostrar aqui para você o seguinte, só para dar uma ideia, tá, pessoal? É isso aqui, ó. Se você observar, esse aqui é o Uno, vamos supor, né? Então ele foi gerando emanações, tá? E a Sofia estava bem aqui, ó. Tá? A Sofia estava bem aqui.
É claro que se tem um ancestral, uma deidade ancestral primordial, tá? Isso daí é óbvio. O problema é que a Sofia, ficando muito distante, ela sentiu uma angústia, ela queria conhecer o pai, ela queria criar como o pai criou. Então ela sai fora do pleroma, tá? Ela sai, é como se fosse a aventura do filho pródigo. Você se lembra da história do filho pródigo, né? Vou sair, vou. Então a Sofia ela sai fora do pleroma, tá? Ela sai dos limites do universo primordial, do universo central e resolve ir em direção ao, ao nada, nada entre aspas, ao vazio, o vazio também entre aspas. E quando ela se choca, ela provoca, de fato, uma, o surgimento da matéria como a conhecemos. No entanto, três fenômenos acontecem com o choque da Sofia, tá? Com aquilo que nós também podemos chamar de antimatéria. Surge a luz, o som e o movimento. São os três elementos que, ao surgirem, criam um quarto elemento chamado éter. Você vai encontrar estudos que comprovam que o universo tem som, ele produz som. Tá? Então, ele produz som por quê? Porque esse som, ele é um som que equilibra tudo no universo. Certo? E o universo tem movimento porque não há nada estático. Tá? Claro que quando a gente fala em movimento, nós estamos falando de que a luz não viaja no vácuo. A luz, o som, tá? O movimento das coisas viajam no éter. Ok? Então, som, luz e movimento e o éter, esses, diríamos assim, elementos primordiais, surgem com o impacto da Sofia. Ok? Por quê? Porque a Sofia ela tem uma dimensão divina. Ela tem uma dimensão da deidade primordial. Ok? Isso aqui é um pouco filosófico, um pouco de metafísica, mas é preciso a gente elevar a nossa vibração, nossa frequência, para que a gente alcance alguns patamares que é muito difícil. Mas se a gente ficar no raso aqui, se a gente não mergulhar, meu amigo, você não vai conseguir avançar na sua compreensão não, das coisas. E isso requer esforço da gente, porque não espere que alguém vá chegar com você e dizer, olha, eu tenho uma técnica que vai resolver todos os problemas. O que nós temos visto até hoje são instrumentos que as pessoas estão usando para propagar ainda que inconscientemente as ideias dos demiurgos. Quando a Sofia, aqui nesse quadro, ela surge esse impacto, ela cria um ser, né, que os gnósticos vão chamar de Aldabaote, Nebro, Saclas, Samael. Tá? E esse ser, ele é abandonado por Sofia, porque Sofia se assusta com o aspecto dele. Ele era um pouco, né,
Ele é até chamado, em alguns livros gnósticos, de o aborto. Isso é muito sério. Tá? E aí, ele também tendo origem, mas muito longe da deidade primordial, ele resolve se aventurar em criar. Tá? Então, quando a Sofia cria o impacto e gera esse ser, ela acaba criando, tá, 6 universos. 7 com o Pleroma, né? Mas o Pleroma não foi criado por ela. Mas os outros 6 sim. Então surge ali aquele aspecto do Big Bang, 6 universos. O fractal, que são 4 universos fractais, um universo moroncial, onde a matéria já vai sim ficando mais densa, mas mesmo assim ainda tem, tá, elementos do mundo fractal, e o elemento factual, que é o universo que nós chamamos de universo Terra. Aqui é esse universo Terra. Esse anti-universo aqui, alguns chamam de Brahma Loka. Tá? Então, o demiurgo, quando chega, tá, nesse universo chamado factual, universo natural, ele é um ser preternatural, mas ele está muito longe de ser um Deus. Mas mesmo assim ele resolve fazer uma aventura. E claro que aí ele encontra no universo Terra um espaço para fazer a sua experiência criativa. Tá? Os gnósticos chamavam de arconte, porque ele cria, querendo imitar o Pleroma, ele cria um monte de seres, anjos clones, etc. E tal. E resolve. Por que ele resolve intervir para criar um ser humano? Porque ele contemplou que aqui no Pleroma existia o homem primordial, o Adão Cadmo, tá? E ele resolve então criar. Só que ele não cria do nada, porque esses seres aqui, esses Elohins, arcontes, Anunnakis, são os mesmos seres, mesmíssimos, gente. Tá? Eles são seres moronciais, não são seres fractais. Tá? Porque os seres fractais, ainda que também distantes do Pleroma, eles têm uma referência um pouco maior sobre a deidade. Aqui há uma situação completamente diferente. Tá? Então, observe que aqui, quando eles falam, tá, que os Elohins eram chamados Elohins inferiores, esses seus criadores ocuparam lugares mais baixos na escada dos seres espirituais, então eles estavam muito longe. Né? Se Sofia estava aqui, ok? A progênie de Sofia estava muito mais longe. Tá? Daqui estava muito mais longe. Tá? Então você fica entendendo que por trás do filme, os celestiais, quem são os celestiais? Nada mais são do que os Elohims. Eles vêm, fazem experiências aqui na Terra e acabam criando diversos seres. Porque eles não criaram só os humanos. Quando eles chegam aqui na Terra, tá? Vamos lá. Quando eles chegam aqui na Terra, há um acontecimento do seguinte, olha só. Eles encontram, tá? Eles encontram o Homo erectus. Eles encontram já seres em uma escala bem maior, como o homem, tá? E eles resolvem fazer uma intervenção
e as tábuas da Suméria estão aí para comprovar, né? Eles resolvem fazer uma intervenção para tentar ver se aceleram o processo de evolução. Tá? Então, num intervalo de 2,5 milhões de anos, ou 12, tá? Milhões de anos, por aí, né? Entre 2,5 milhões a 12 mil anos, esse Homo de Neandertal estava numa escala de evolução. De repente, meus amigos, há um salto. E aqui eu quero lembrar para vocês que a própria ciência não tem explicação quando surge o gênero Homos. Aí surge o gênero Homos, e esse gênero Homo, chamado Homo sapiens, se você ler o livro de um escritor judeu, eu não tenho ele aqui ainda, não vou procurar, senão a gente vai se distrair. Mas ele vai explicar exatamente essa questão aí. Né? Então, o que ele explica? Que quando o Homo sapiens surge, o Homo sapiens começou a destruir e a matar os outros humanos. Aonde eles chegavam, eles destruíam os outros humanos. Que outros humanos? Os Homos erectus, os seres humanos erectus, os seres humanos de Neandertal, etc. Por quê? Porque eles eram uma evolução. Houve uma manipulação genética. Surge, começa a evoluir uma raça, e isso em estágio muito crescente e rápido. Tá? Então eles resolvem que quando o Homo sapiens dá um salto para o Homo sapiens sapiens, tá? Ele começa a destruir todos os outros seres que estão para cá, que ainda estavam no processo evolutivo. Ele começa a matar. Harari é o nome do escritor, se não me engano. Né? Eu tenho algumas anotações dele aqui, mas eu não sei se eu vou encontrar, então, portanto, eu não queria nem mexer nisso. Mas vamos lá. Então, essa compreensão de que houve ali algo que ocasionou um salto na qualidade, né? Tá aqui, ó. Isso também é uma demonstração, ó, tá? Então, bem aqui, surge o Homo sapiens arcaico, tá? Para depois dar origem aos humanos atuais, tá? Então, esses seres continuaram existindo. Por quê? Porque eles não foram destruídos. Mas esses seres aqui, os sapiens arcaicos, que vão dar origem ao Homo sapiens sapiens, eles começaram a matar, tá? Os outros seres. Tá? E isso daí não é questão de teoria, não, meus amigos. Tá? Bem aqui, né, houve essa intervenção para surgir o Homo sapiens sapiens. Tá? O Homo sapiens arcaico, aí de repente, meu amigo, dá um salto para esse ser aqui, e esses seres que começaram a brotar daqui começaram a matar esses outros aqui. Tá? Aí você deve estar se perguntando, bem, o que aconteceu? Bem, acontece que os humanos não eram os únicos que tinham sido criados por esses Elohims, por esses Arcontes, por esses Anunnakis. Existiam seres que foram resultado da manipulação daqui, foram descartados, os deviantes. Houve seres que foram criados, tá? Os metamorfos, os deviantes são metamorfos, os híbridos, tá?
Então começou a surgir diversos grupos aqui, porque o que eles iam fazendo de manipulação genética, eles, que não dava certo, eles descartavam. Eles não matavam. Eles simplesmente abandonavam. E aí foram surgindo seres muito diferentes. É por isso que quando você ouve aquela narração dos anjos que abandonaram seu estágio e tal, que está lá na carta aos Hebreus, e que coabitaram com os seres, né? Com os humanos, a terra, com as mulheres humanas, nasceram gigantes, Nephilim. Nas tábuas da Suméria, o que se conta? O que se conta é que os Igigues vieram e começaram a escolher mulheres humanas aqui, não humanas qualquer. Eles escolheram as Adapitas ou Adamitas. Olha aí. Tá? Porque existiam as mulheres humanas e existiam as mulheres Adapitas ou adâmicas, que tinham um sangue, tá? Dos deuses. Porque se vocês notarem, a nossa história está repleta de relação de deuses com humanos. Observe isso aí, por favor. Fique atento. Isso aqui é coisa que você tem que beber das fontes profundas. Então, Zeus teve casos com mulheres humanas, que nasceram os semideuses, né? Humanos com características divinas, os eternos. Né? Olha a história grega dos deuses, olha a história. Né? E se você der uma olhada até no próprio Novo Testamento, você verá que o que é o que aconteceu com Maria, com Miriam. Um ser divino resolveu engravidar essa jovem. Resolveu criar nela um avatar. Para quê? Para perpetuar o governo, para perpetuar o poder. Alguma coisa deu errado ali. Porque o Cristo resolveu sair fora do parâmetro. Bem, você vai encontrar na gnose vários aspectos dessa questão do Cristo. Os maçonitas vão dizer que Jesus nunca nasceu. Ele desceu do céu já com 30 anos com um corpo aparente. Isso é uma coisa a ser analisada. Tá? Mas está muito mais próximo da gente entender isso como uma relação divina com, sabe? Porque se você olhar o texto que fala sobre a gravidez de Maria, você vai ver que aquele sei lá que aparece, o anjo Gabriel, vai dizer não temos. Porque ela vai dizer, bem, eu não tenho relação sexual com nenhum homem, como é que vai dar certo? Ela, calma aí. E ele vai dizer assim, um Espírito Santo subirá sobre ti. E o poder de Hélion te cobrirá com a sua sombra. E o menino que nasceu de ti será chamado filho de Hélion. Nossa, você deve estar pensando, mas como pode isto? Como pode isto acontecer? Olha, é incrível se não fosse quase que... Deixa eu pegar aqui uma Bíblia para me ler isso para vocês. Poxa, mas está muito aqui embaixo ela. Né? Mas eu vou tentar. Vamos ver o que acontece aqui. Bem, essa aqui é o Novo Testamento
traduzido, né, os evangelhos, uma tradução feita pela editora Atelier e Minema. O tradutor é o Marcelo Musa Cavallari. Muito interessante esse texto, dado que é um Novo Testamento completamente eclético, que não é traduzido de igreja, não é uma tradução de pessoa religiosa, né? Mas aí, quando a gente chega lá em Lucas, que há você verá uma coisa ali, né? Ali chega, ó, aqui, ó, presta atenção. No sexto mês foi expedido o anúncio, o núncio, ele traduz angelos por núncio. Ele diz assim: o núncio Gabriel por Elohim, por El, tá? Dentro daquilo que a gente tem como compreensão. A cidade da Galileia, de nome Nazaré, para uma virgem penhorada a um homem, tá? De nome José, da casa de Davi, o nome da virgem Maria. E indo a ela, falou: graças, agraciada. O Senhor, aqui o Senhor não é outro senão Javé. Javé está contigo. Ela entende perfeitamente isso. Tá? Javé está contigo. Você vai perceber que mesmo no texto do Novo Testamento existe politeísmo. O que começou a acontecer foi uma monolatria. Um processo de enoteísmo. Tá? Ela, então, por causa da palavra, agitou-se e arrazoava que tipo de saudação seria essa. E falou o núncio a ela: não temas, Maria, pois achaste graça junto a Elohim. Não está escrito aqui Elohim, tá? Mas eu estou pronunciando para que a gente coloque as coisas no seu devido ponto. Vê, diz ele, conceberás no ventre e parirás um filho e darás a ele o nome Jesus. Jesus é um nome latinizado, porque Joshua, em hebraico, lá na raiz hebraica, quer dizer Javé disse. Não é Javé salvo. É Javé disse. Joshua. Então, em tese, Jesus é uma abreviação do nome Joshua. Tá? E darás o nome. Ele será grande, será filho de Elion. Veja aqui que já vai. O Elion não é o mesmo Javé. Não é o mesmo Senhor. Tá? Você observa isso aí. Isso é muito importante, viu, gente? Não é o mesmo ser. Javé é um Elohim, Hélio é um Elohim. El é um Elohim. É um Elohim. E então, o Gabrume, o Gabriel, chega e diz assim: ó, eu venho da parte desse pessoal aqui. Isso aqui eu estou melhorando ali embaixo. Tá? Eu venho da parte de Javé, depois eu venho da parte de Elion, porque as pessoas quiseram fazer o casamento de tudo quanto era divindade, colocar tudo no Javé, dizer, não, isso aqui era só um Deus, mas ele... Até hoje ainda, né, todo mundo diz assim, porque ele é o mesmo ser em todo canto, né? Tem algumas compreensões sobre isso. Eu prefiro discordar, eu acho que há sim seres diferentes,
que foram confundidos ao longo do tempo. Tá? Então, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, será chamado, e lhe dará Javé, Elohim, o trono de Davi, pai dele, e reinará na casa de Jacó pelos séculos, e do reinado dele não será fim. Aí ela vai questionar, ela vai dizer, bem, eu não conheço homem algum. E tendo respondido o anúncio, falou a ela, um Espírito Santo subirá sobre ti. Presta atenção, o que é subir em cima de alguém? Fala a verdade para mim. As traduções da Bíblia do Novo Testamento que chegam até nós é uma brincadeira. Primeiro que eles colocam lá o Espírito Santo, um Espírito Santo. Isso aqui é a gente que traduziu, a gente que entende de grego. Tá? Um Espírito Santo subirá sobre ti. Subirá, meu amigo, indica copular. Você está me entendendo? A coisa é mais séria do que se imagina. Droga, nossa, eu fico muito. Quando eu vejo as pessoas manipulando esses textos para falar coisas fora de um contexto maior. Maria está sofrendo uma violência, gente. A estilo do que aconteceu lá no Éden. Quando a segunda criatura criada, chamada Eva, foi violada pela divindade, do qual ela veio ter Caim. É só você olhar aí, tem vídeos aí de outros canais falando sobre a história dos Anunnaki. Você vai ver, meu amigo, tá claro como água que os textos da Bíblia foram interpolados, manipulados para dizer coisas lá na época do Josias. O rei Josias tentou, viu, gente? O rei Josias manipulou tudo para criar uma divindade única, para gerar um tal de monoteísmo que eles nunca conseguiram esconder. E mesmo aqui no texto do Novo Testamento, há por detrás do texto um politeísmo claro, porque Hélion não é o mesmo Javé, nunca foi. Maria está sofrendo uma violência, essa jovem aqui. Calma aí. E ela lhe diz assim, o Espírito Santo subirá sobre ti e uma potência, um poder. Potência aqui, gente, é uma força, um poder do Hélion sombrar-te-á, quer dizer, virar uma sombra. Pelo que o santo gerado será chamado filho de Elohim. Será um Bnei Elohim. Um filho dos deuses. Um filho de Deus. Será o filho dos deuses. Não, eu não estou forçando barra nenhuma, não. Está aqui.
Foi por isso que Marcion de Sinop, ao fazer o Cânon, resolveu pular esses textos todinhos do Lucas, entendeu? E resolveu dizer, não, vou pular isso aqui, vamos seguir para outra coisa. Esses seres ainda continuavam a fazer coisas do tipo isso aí. Eu vou lá e chamou aquela hora, não, vamos fazer aqui porque a gente não pode perder o reinado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você pergunta assim, por quê? Por quê? E eu digo isso para vocês. Houve um momento na história, lá no Antigo Testamento, inclusive, que conta isso, que os israelitas resolveram mandar um recado para Javé através de um mensageiro dele, salvo engano, Samuel. Ele disse, nós queremos um rei humano para nos governar. Por que que vejam bem, por que que um grupo de humanos resolveria deixar um Deus onipotente, onisciente, onipresente e tal, e torna, para ter um rei, cujo primeiro rei, segundo essas interpolações e manipulações na Bíblia, colocaram lá como Saul, que depois se matou. Porque Javé vivia lá se intrometendo. Por que eles deixariam um Deus onipotente para se ter um rei humano? É evidente que aquele ser não era um Deus. Ok? Ah, Robson, é meio difícil de entender, né? Você deve estar pensando, bem, como que eu vou aqui? Já que houve essa intervenção, bora bem aqui. E eu vou bem aqui com vocês para mostrar um negócio aqui para vocês. Vamos ver aqui. Tá? Aqui, ó. Vamos aqui. Muito bem. Vocês verão uma coisa muito interessante aqui, que é o verso 13 de Êxodo 3, 13. Ele diz assim, tá? E disse Moisés até Deus. Eu estou lendo a literalidade, tá? Contemplar quando eu estiver indo até os filhos, tá? Os Bené, tá? Os Bené, aos filhos de quem? De Israel. Vejam que a palavra Israel contém o nome de um outro Deus aqui, chamado El. Porque Israel não conhecia Javé, meu querido. Conhecia um outro Elohim chamado El. Tá? E deve dizer para eles, o Deus dos seus pais me enviou até vocês. O Deus aqui, olha. O Deus aqui, ó, a palavra Elohê. Elohê é singular, de Elohim. Elohim é plural. Tá? Elohim quer dizer poderosos. Tá? Para eles, tá? O poderoso de seus pais, eu vou traduzir assim, enviou até vocês. E eles dirão para mim. O que é que eles vão dizer para Moisés? Moisés diz assim. E eles dirão para mim, o que é o nome dele? O que devo dizer para eles? Porque Moisés não conhecia Javé. Deixa eu deixar isso claro aqui. Moisés não conhecia Javé e nem sequer ele sabia que você estava falando com ele. É quando você atende o seu telefone
Aí fala, alô, oi. Aí você diz para outra pessoa, você não conheceu a voz e nem sabe quem é. Quem está falando, por favor? Você quer a identidade do indivíduo. E às vezes você vai dizer assim, a pessoa de lá vai dizer assim, aqui quem fala é o Raimundo. Você vai dizer, mas qual Raimundo? Moisés não estava vendo quem era o ser, não conheceu a voz dele, porque senão não teria pedido a identidade dele. O que Moisés estava vendo era um fogo produzido por alguma coisa. Né? Os gnósticos diziam que Javé era um dragão. Não estou dizendo que é, estou dizendo que os gnósticos diziam. Ou que ele tinha uma fisionomia semelhante. Cara de leão, corpo de serpente, que simbolicamente queria dizer muito mais do que isso. Mas este ser resolveu se esconder por detrás de um fogo. Porque supostamente ele não queria ser conhecido, identificado, tá. Tudo bem. Aí você vai bem aqui, tá? E disse Deus até Moisés: eu sou, aqui é Eyer, Axé, Eyer. Eu sou quem sou. E ele disse por isso, tá? Essa é uma resposta muito evasiva, né? Aí o pessoal, né? Axé, Axé, Ayer, Axé, né? Aqui, ó. Quando ele fala aqui, ele diz aqui, ó, né? Eyer, Axé, Eyer. Eu sou quem sou. Aí o pessoal vem aqui e diz assim, ah, mas isso aí é a transcendência dele. Que nada, isso aqui é uma resposta evasiva de quem não quer se identificar. É, é como se ele estivesse dizendo assim, o que te interessa de quem eu sou? Só estou dizendo para você ir, cara. Vai lá. Que é assim que eles faziam. Essa história aqui é muito parecida. O Moisés não tem dado histórico da existência dele. Tem de Abraão, mas não tem de Moisés. Até porque provavelmente esse não seria o nome dele. Está muito mais parecido que ele seria um Moshair. Né? A mesma história que aconteceu com Moisés é a mesma história que aconteceu com Maria. Esses seres, eles vinham e diziam assim, olha, tem tal coisa para fazer, acabou. Se vocês forem ver a história do de Alá, com a revelação de Alá com o profeta Maomé, na história se conta que o mesmo Gabriel fez ele recitar não sei quantas vezes e ele era gago. E aquela criatura foi obrigada a sair e divulgar quem era esse ser que se revelou a Moisés, cujo nome é Alá, que é muito semelhante a El, a Elohê, Alá, tem a mesma raízes. Essas pessoas sofriam ardente violência pessoal para exercer o que eles queriam. Tá? Preste atenção nisso. Né? Então, aqui, ó. Você deve dizer para os filhos de Israel: eu sou Eyer, tá?
enviou até vocês. Olha só. Tá? E disse, além disso, Elohim, olha aqui, Deus, até Moisés, por isso, você deve dizer até os filhos de Israel. O Senhor, aí pela primeira vez aparece o tetragrama aqui, que nunca se descobriu o que significa isso aí. Tá? Certo? O Senhor, claro que traduziram isso aqui por Senhor, porque ninguém sabe em que língua isso aqui foi escrito. Tá? Deus dos seus pais, olha, Deus Elohê, Elohê e Elohê. Tá? Deus dos seus pais. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Portanto, ele dá uma identidade aqui que ele é o ser que supostamente apareceu lá a Abraão, que vivia lá em Ur da Caldeia, né? E ele diz o seguinte: me enviou a vocês, isto é, o meu nome, né? Para sempre. Leolã, tá? De geração em geração. Eles eram vários Elohim. Eles eram vários divindades poderosos, deuses menores, mas não o Deus transcendente, o Deus onipotente, onisciente. Não era. Eram seres da progênie de Sofia, tá? Que depois os gnósticos vão chamar de arcontes, governantes. Elohim, poderosos. Anunnakis, os filhos de Anu, ou os celestiais. Esses seres começaram a ser adorados como Deus, mas eles não eram Deus. Eles tinham uma capacidade tecnológica bem avançada, porque eles vieram de um universo vizinho. Né? Então, até aqui, meus amigos, a gente está conduzindo você para entender exatamente o que os gnósticos diziam a respeito aqui. Tá? Esses seres, eles eram os dos lugares mais baixos da escada dos seres espirituais. Eles nem sequer, podemos dizer que eles eram seres espirituais no sentido pleno da palavra, eles eram seres moronciais. Eles não eram seres fractais. Né? E aí, os gnósticos, né, Valentim e seus seguidores estavam perfeitamente familiarizados com a filosofia numérica pitagórica. Tá? Valentim era clone, Ptolomeu e toda a escola desses gnósticos, discípulos dos ensinamentos de Pitágoras e Platão, seguindo seu guia, colocaram a ciência da aritmética no princípio fundamental da sua doutrina. Por quê? Porque eles vão falar exatamente aqui, né? Bem aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês muito interessante, que é isso aqui, ó. Ó, tá? Neste campo de energia universal, esse aqui, tá? Surge algo, um movimento rodopiante em constante movimento de expansão e contração. Expande-se e contrai, expande-se e contrai, tá? O símbolo é o ovo fertilizado. Esse símbolo do ovo fertilizado está lá na cultura, tá? dos hindus. O Brahman gera um ovo, no qual ele fica lá dentro, que vai dar origem a Brahma, tá? Como ponto Y,
a grande causa primeira, o gêmeo primordial, Valentim acreditava que havia um aeon perfeito chamado Propator, por meio do qual todos se cria e evolui. O primordial chamado Eon, a eternidade, é uma divindade potencialmente bissexual. Então, bem aqui estava o ser primordial, tá? A deidade primordial, tá? Porque você vai ver, tá? Que eles vão chamar de princípio de todas as coisas é a mônada, tá? É a mônada inicial. A mônada é chamada por eles de pai. Ok? Você vai ver que bem aqui, ó, ele já produz, olha aqui, ele já produz, na teologia de Valentim, as primeiras sígias, bitos e sige, compõem o binário. Tá? Ele começa a fazer o processo de emanação aqui, ó. Tá aqui, ó. O primeiro casal é chamado de bitos. Profundidade, abismo, princípio masculino, e noia. Barbelô, o princípio feminino, o silêncio, o eterno silêncio. Assim como para os primeiros pitagóricos também, para Valentim, o primeiro casal, a díade, era o estado imperfeito em que o primeiro ser manifesto caiu quando se separou da mônada. Ok? Então você vai entender, meu querido, que quando nós falamos de Javé, Alá, Brahma, Vishnu, Shiva e por aí vai, são todos seres, tá? Que são aquilo que o Antigo Testamento denominou de Elohim, os sumérios denominaram de Anunas ou Anunnakis e os gnósticos chamaram de arcontes. Esses seres não são Deus no sentido pleno da palavra. São seres do mais baixo nível, tá? Que foram produtos do impacto de Sofia com a antimatéria. Saiba que eles não estão no topo da hierarquia. Existem seres superiores a eles. Então, esses seres chamados poderosos, eternos, eles criaram. Mas não a partir do nada. Eles criaram a partir de uma manipulação genética algumas coisas. No universo Terra, na Terra base, essencialmente. Ok? E aqui surgiu os humanos, os homos, tá? Os eternos, os deviantes. Eu estou usando analogia para dizer que várias classes de seres foram criados aqui no universo Terra. E esses serizinhos aí que andam aparecendo por aí, são, coitados, são produtos de N situações e manipulações. Eles estão em busca de resposta como eu e você. Mas eles sabem que nós somos os homos sapiens. São potencialmente perigosos para si mesmos. Nós matamos os nossos antecessores e temos uma sina, uma vontade imensa de nos matar. Com isso, eu quero deixar aqui para você mais uma vez um convite. Não perca os nossos vídeos. A gente vai ainda continuar esse assunto em outros vídeos. Eu agradeço, deixe seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço de profunda paz.